Fala galera, beleza? Nosso primeiro videozinho aqui então, mais curtinho, do primeiro dia, da primeira semana do segundo bimestre do EAD de aprofundamento. Nas últimas atividades do primeiro bimestre, a gente estava trabalhando com transformações gasosas, começou, tá? Tem o vídeo aí no Class, vocês podem procurar, tem aqui também no YouTube. E é o seguinte, lá eu já tinha explicado para vocês quais são as transformações, né? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica e as outras variações de nome. E hoje a gente vai fazer só uns dois exercícios só para dar uma relembrada no que a gente já tinha parado. Tá? Os exercícios estão na página do guia de estudo de vocês, estou olhando aqui do lado. Na página, se eu conseguir olhar a página aqui sem mudar ela de, de lugar, na página. Eita, nós, espera aí. Espera que eu estou apanhando para a página. Não dá pra ver. Pronto. Na página, meu Deus. Espera que tá difícil aqui, hein, gente. Eita. Página 17, pronto. Consegui depois de muito sofrimento. Página 17, tá? Então, o primeiro exercício é este exercício aqui. 5 da CAF. Em algumas situações de resgate, socorristas do SAMU podem usar cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes pouco ventilados. Tais cilindros, cujas características estão indicadas na tabela a seguir, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz e fornecem a respiração a cada minuto de 40 litros de ar. Deixa eu mudar de cor aqui. Pronto. Opa. A pressão atmosférica e a temperatura ambiente. A alternativa correta que apresenta, nesse caso, a duração de ar desse cilindro em minutos é de aproximadamente... Bom, se a temperatura ambiente, vamos pensar o seguinte. O cilindro está na temperatura ambiente, o gás sai na temperatura ambiente. Então eu tenho uma transformação que é isotérmica. Se esta transformação é isotérmica, então obviamente a temperatura minha cabeça está na frente, deixa eu tirar aqui, a temperatura é constante. A temperatura sendo constante, quando eu analiso a transformação gasosa, pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Eu posso desconsiderar a temperatura, tá? E aí eu fico com PV igual a PV. Qual a situação que eu tenho antes? Antes eu tenho a equação com a pressão do cilindro de gás, que é de 200 atm. 200 atm. E o volume são quantos litros de ar? 9. Depois a pressão é atmosférica, que ele não fala no enunciado, mas é óbvio que é 1 atm. A pressão de uma atmosfera é 1 atm. E qual é o volume que ele vai ocupar? Então a gente faz essa conta aqui, né, 200 vezes 9, e descobre que são 1.800 litros, tá, que a gente tem aqui, porque a unidade estava em litros, então se aqui está em litros, aqui também vai estar em litros. Beleza? Aí você olha para a resposta e fala, mas não tem isso. Não tem isso por quê? Porque esse é o total de volume que esse gás vai acabar virando na pressão atmosférica. Só que esse cilindro especificamente, ele cede 40 litros de ar, tá, a cada minuto. Então eu vou pegar este valor, dividir por 40. Assim eu descubro quantos minutos demora para esse gás sair do cilindro. 1.800 dividido por 40, vou dar uma roubadinha aqui, tá? Dá 45. 45 o quê? Minutos. 45 vezes 1 minuto, que é a resposta B de bola, tá? Tranquilo. É claro que quando a gente vai no mundo real, as coisas não são tão simples, porque a pressão vai mudando do cilindro. Mas a aproximação aqui do exercício que a gente precisa tomar é que a pressão dentro do cilindro vai ser sempre a mesma, até que você tenha, ou varie muito pouco, ou no intervalo muito lentamente, até que ele saia totalmente e ocupe um volume bem grande, que é de 1.800 litros de volume por onde o gás se espalha. Certo? Tranquilo, né? Vamos para a próxima e já a saideira, porque esse aqui é só para dar uma lembradinha, a gente ficou umas 2 semanas aí sem conteúdo novo, que diz o seguinte, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.
Nas lições iniciais de um curso de mergulho, com equipamento autônomo, cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender a respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão. Então você tem uma transformação em que a pressão muda, ela tem uma descompressão, tá? O aprisionamento de ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois nesse caso a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é. Aqui é o seguinte, o que acontece na prática? Vamos primeiro entender o que acontece na prática. No nosso sangue tem gás dissolvido, tá? O gás não está só preso na hemoglobina, assim. Todo líquido tem um pouco de gás dissolvido. Quando você pega um refrigerante no mercado, você só vê a cor, se for uma Coca-Cola, aquela corzinha escura. Quando você abre, que mexe na pressão, o gás que está dissolvido sai e forma aquelas bolinhas. No nosso sangue isso também acontece. Se for muito rápido, pode acontecer isso no seu sangue. Esse gás, se eu não me engano, é o nitrogênio. Perguntem para o professor e professora de biologia de vocês. Ele pode sair do sangue e atrapalhar a circulação e pode levar à morte. Então você precisa fazer isso lentamente. E lentamente, cadê? Lentamente. Caracteriza um tipo específico de transformação gasosa. Lentamente é a transformação isotérmica. Tá? Se você der uma baforada, não sei se vão conseguir ouvir, vou colocar o microfone mais perto. Não sei se saiu. Essa baforada, quando está com frio, que você assopra a mão, esse ar sai lentamente do seu pulmão, pelo seu corpo, ali pela boca, e a temperatura é quase a mesma que está dentro do seu corpo. Se você faz o biquinho e assopra ele rapidamente, é um outro tipo de transformação, que é a diabática, e aí a temperatura mexe, tá? Então nós já sabemos que a transformação precisa ser isotérmica, tá? Isotérmica com o quê? Tá? O aumento da pressão ou aumento do volume? Você precisa que esse gás não tenha uma pressão mais alta. Você não consegue aumentar a pressão porque está subindo de nível. A pressão externa, na verdade, está diminuindo, porque tem menos água agora em cima de você conforme você sobe. Então a ideia é que você tenha um aumento do volume do ar lentamente para ocupar do seu sangue, dos gases, para ocupar esse espaço que está aparecendo, vamos chamar assim, no seu corpo, justamente porque a pressão externa é cada vez menor. Então a resposta correta é a D de dado. Não sei se alguém já mergulhou, eu nunca mergulhei, mas é isso que acontece, tá? A galera profissional tem até uma câmera de descompressão que eles mergulham, entram nessa câmera e essa câmera faz a descompressão acontecer um pouco mais rápido. Beleza? Pessoal, hoje um videozinho mais curto, apesar que deu quase 10 minutos. Qualquer dúvida me procurem, a partir da semana que vem a gente vai tocando o barco, seguindo o nosso material do guia de estudos. Beleza? Até mais, falou!